pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Convido todos vocês a acompanhar aqui com a gente a leitura deste outro livro. Vamos iniciar a leitura das Parábolas Evangélicas à luz do Espiritismo. O Espiritismo é a chave que nos auxilia a entender de uma forma mais segura qual o significado das parábolas. Então vamos acompanhar. Parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Jesus por semelhança: Saiu o que semeia a semear a sua semente, e ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte das sementes caiu sob pedregulho, onde não havia muita terra, nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte das sementes caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. Outra parte, finalmente, caiu em boa terra. Vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60, e outros 100 por um. Dito isto, começou a dizer em voz alta: O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram que queria dizer essa parábola, e ele, explicando-a, lhes respondeu: A semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o mal, e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas não tendo raízes, em sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quanto a que caiu entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões, a que dão entrada, sufocam a palavra e assim fica infrutuosa. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Mateus capítulo 13, versículo 1 a 23. Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20. Lucas capítulo 8, versículo 4 a 15. Comentários. Nesta interessante parábola, Jesus retrata magistralmente o feitio moral de cada um daqueles aos quais o Evangelho é anunciado. Conforme a sua má ou boa vontade na aceitação da palavra de Deus e a maneira como procedem após tê-la ouvido, os homens podem ser classificados como beira de caminho, pedregal, espinheiro ou terra boa. A primeira classificação refere-se aos indiferentes, isso é, aos indivíduos ainda imaturos, não preparados para tal semeadura, indivíduos que se expressam mais pelo estômago e pelo sexo, e cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. A segunda classificação diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil, que se ao lhes falar do Evangelho, aceitam-no prontamente, com júbilo, mas não encontrando dentro de si mesmas forças suficientes para vencerem o comodismo, os vícios arraigados, os maus desejos, sentem-se incapazes de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora de seus sentimentos. E se acontece surgirem incompreensões e dificuldades por causa da doutrina, então esfriam de uma vez, voltando ao modo de vida que levavam. Os da terceira classificação são aqueles que, embora já tenham tido notícias dos ensinamentos evangélicos, os admirem e os louvem até, sentem-se, todavia, demasiadamente presos às coisas materiais, que consideram mais importantes que a formação de uma consciência espiritual. O medo do futuro, a luta pela conquista de garantias pessoais, vantagens e luxuosidades sufocam no nascedouro os sentimentos altruísticos ou qualquer movimento de alma que implique a renúncia aos seus queridos tesouros terrestres. Os da última classificação personificam os adeptos sinceros,
nos quais as lições do Mestre Divino encontram magníficas condições de receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam no sentido de pô-lo em prática, embora sofram tropeços e fracassem algumas vezes. Perseveram animosos, resultando de seu trabalho abençoados frutos de benemerência e de amor ao próximo. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.